Entrei no quarto e perguntei com quem ela estava falando. Ela me disse que só estava chamando para desejar boa noite, mas que eu não estava ouvindo da varanda. Eu falei que estava no banheiro, só que ela desconversou, deu uma risada e falou. Alguns anos atrás, minha avó acabou tendo uma complicação na vista, e a cada ano que passava, ela foi perdendo mais a visão, até o ponto de não conseguir enxergar praticamente nada. De acordo com as próprias palavras dela, só consegue ver as pessoas como vultos, e com isso, várias situações estranhas acabam acontecendo. Certo dia, eu cheguei na sala, onde ela estava sozinha ouvindo a televisão, e ela estava gritando pedindo para trazer um copo de água. Perguntei para ela com quem estava falando, e notei que ela pareceu não entender a minha presença do lado dela. Novamente, ela pediu para buscar um copo d'água, só que dessa vez, em tom normal. O que deu a entender mesmo, foi que ela estava pedindo para alguém na cozinha, porém, não tinha ninguém por lá. Situações como esta, até que acontecem com frequência, e acho que lá em casa, só eu me pergunto o motivo. Uma vez, aconteceu algo realmente estranho, e que se repetiu vários dias depois. Estava próximo da hora de dormir, fui na cozinha para pegar algo para comer, e quando voltei para o quarto, enquanto ia me aproximando, comecei a ouvir minha avó falando com alguém, desejando boa noite, e fiquei sem entender. Entrei pela porta, e perguntei com quem ela estava falando, e com uma cara de quem não estava entendendo nada, ela disse que falou comigo. Eu disse que nem estava no quarto, e emendei a frase desejando uma boa noite de volta. Os dias foram passando, e em alguns deles, isso foi se repetindo, e eu comecei a me perguntar se ela não estava realmente vendo mais alguém no quarto. Decidi prestar bastante atenção nos detalhes, e percebi que no decorrer do dia, ela acabava falando sozinha em certos momentos. Alguns poderiam até achar que devia ser a idade, mas algo me dizia que não. Finalmente, veio a noite em que eu confirmei o que já estava imaginando. Já perto da hora de dormir, eu estava no banheiro, e ela foi para o quarto. A parede do banheiro é colada com a do quarto, então dá para ouvir bem o que está sendo falado. Ouvi nitidamente ela chamando meu nome várias vezes, como se eu estivesse lá e não estivesse ouvindo, como faz algumas vezes em que eu estou usando fone e não escuto. A porta já estava aberta, então como não fez nenhum barulho de porta abrindo ou fechando, minha avó não sabia que eu tinha saído de lá. Acabei de fazer o que estava fazendo no banheiro, e fui arrumar minha cama. Entrei no quarto, e perguntei com quem ela estava falando. Ela me disse que só estava chamando para desejar boa noite, mas que eu não estava ouvindo da varanda. Eu falei que estava no banheiro, só que ela desconversou, deu uma risada e falou boa noite. Como se isso já não fosse estranho o suficiente, no momento em que eu me virei para continuar arrumando a cama, vi um vulto saindo da varanda, passando pela grade e saindo pela parede da casa. Estranhei bastante, já estava convencido de que minha avó não só via as pessoas como vultos, como também via vultos de verdade, só não sei se ela sabia disso, mas tudo dava a entender que sim. Em várias situações em que era nítido que não era minha tia ou eu, minha avó agia naturalmente, como se fosse normal. Acabei de arrumar a minha cama, e só faltava desligar as luzes da casa, e quando eu virei para a porta para ir na sala, tinha alguém no canto da sala me olhando, bem no canto que ficava de frente para o corredor. Aquela cena foi horrível, cheguei a pensar 2 vezes se iria até lá. Fiquei pelo menos uns 5 segundos encarando, e aquilo saiu como um vulto, da mesma maneira que foi o que estava na varanda, deu a entender que era o mesmo de lá, e inclusive, o mesmo que minha avó estava vendo. Nunca cheguei a perguntar para ela de fato as coisas que ela via, mas sempre estranhei a naturalidade como ela lidava com aquilo, quando nitidamente era algo que a grande maioria das pessoas não viriam.